boas novas do Evangelho repartir. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, quero repartir, aos campos quero ir. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, quero repartir, aos campos quero ir. Bom dia, queridos. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Abra sua Bíblia para o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Algumas semanas temos considerado o tema Vivendo Extraordinariamente, observando o testemunho de Jó sobre como ele viveu neste mundo na presença dos homens, mas sobretudo na presença de Deus. Olhando para o livro de Jó, capítulo 1. Leia comigo a partir do versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, soberano Deus, por este tempo de louvor que nos permite desfrutar na Tua presença e na bela comunhão uns com os outros neste dia. Te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, ó Senhor. É um privilégio servi-lo, é um prazer engrandecer-te. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. Por Cristo Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por tão grande salvação a nós dirigida. Soberano Deus, pedimos que o Senhor fale conosco por meio desta mensagem, clamando que o Senhor, por meio do seu Espírito, aplique esta porção da Escritura em nossos corações, de modo que, a exemplo de Jó, vivamos de forma extraordinária neste mundo para a sua glória. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, na nossa última mensagem, no domingo à noite, nós falamos sobre os termos de uma vida extraordinária a partir dos qualificativos que o próprio Deus atribui a este personagem ímpar, Jó, em seu sofrimento. Jó é designado como sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E isso faz com que Jó se destaque de outras pessoas. Havia muitos, mas Jó era destaque aos olhos do Senhor. Esses qualificativos apontam que Jó tinha um conjunto de princípios que regia o seu procedimento neste mundo. Esse conjunto de princípios era, pois, a vontade de Deus estabelecida para o seu caminhar. E por isso ele vivia de forma íntegra, isto é, de forma plena, de forma completa. Jó era perfeito, não no sentido de ser impecável, não no sentido de não ser um pecador. Antes, tinha um caráter aprovado, uma conduta irretocável. Apesar de ser pecador,
o seu procedimento e sua postura era aprovada diante de Deus pela forma completa como ele vivia diante do Senhor. Jó é também estabelecido como sendo reto, um qualificativo que advém do caráter do próprio Deus. Deus é assim designado nas Escrituras, ele é reto. Ou seja, ele age de forma justa, de forma correta. Nele não há malícia, não há dolo, não há engano em Deus. E Jó possui, pois, esse mesmo designativo que Deus tem de ser reto, porque a retidão que Jó possui é herança, é herdada a partir do caráter de Deus, implantado naqueles que são os seus servos. E nós observamos isso a partir da declaração que Pedro faz, em 2 Pedro capítulo 1, que nós temos temos uma coparticipação da natureza divina, e isto foi implantado em nós por meio do Espírito Santo, que em nós habita, de modo que é conveniente ao cristão ser reto, agir em verdade, não ser enganador, não agir com dolo, não agir com malícia, porque a retidão do Senhor foi implantada em nosso caráter. Houve uma transfusão da excelência do caráter moral de Deus, implantado em nós por meio do seu Espírito. Além de ser íntegro, além de ser reto, Jó é um homem que teme ao Senhor. Ele sabe da posição que ele tem diante da soberania que Deus possui. Deus é grande, Deus é soberano, e por ele ser soberano é digno de toda honra e glória, e a resposta mais plausível que eu tenho diante da soberania do Senhor é o meu temor. É o meu respeito por ele. E esta consideração para com Deus me fará agir tendo como base esse temor que há no meu coração. Então, minhas atitudes devem ser condicionadas ao temor que eu tenho, de modo que, se desconsideramos o temor ao Senhor, nós seremos envolvidos em ações que com certeza contrariam o que é a aprovação das Escrituras para o nosso caminhar. Jó temia a Deus, e eu diria que no temor ao Senhor está a base de todos esses qualificativos que Jó é designado. Integridade, alguém que tem retidão, alguém que se desvia do mal. Então, íntegro, reto, temente, e por último observamos Jó como sendo um homem que se desviava do mal. Essa expressão literalmente fala de alguém que é prudente, alguém que age com cautela, alguém que tem sabedoria para tomar decisões, para fazer escolhas e para agir. Jó era um homem prudente, e nós consideramos que mal tanto pode estabelecer um sistema que nos cerca. Este mundo é designado como já estando no maligno. Este mundo é governado por um príncipe que se chama Satanás. 2 Coríntios 4, verso 4 diz isto: o Deus deste século, deste mundo, ele cega o entendimento das pessoas. Mas mal também diz respeito a uma pessoa específica, o próprio Satanás. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ao dizer, livra-nos do mal, a expressão traduzida por mal em nossas Bíblias em português, seria melhor traduzida por maligno, porque ali é uma pessoa que está sendo descrita, o próprio Satanás. Jó se desviava do que era mal. Ele tinha discernimento, tinha prudência, elemento necessário para as nossas vidas neste mundo. Era assim que Jó vivia. Nós olhamos também para o exemplo de Davi e na herança que ele deseja deixar para o seu filho Salomão. Ele diz, tu, Salomão, filho meu, conhece o Deus de teu pai e viva diante dele com um coração íntegro, isto é, com um coração completo. Era a herança que Davi queria deixar para o seu próprio filho. Observem que esses qualificativos descrevem a vida extraordinária de Jó, a vida extraordinária que também Davi viveu e desejava deixar isso para os seus filhos. Irmãos, esses qualificativos atribuídos a Jó não são inatingíveis para nós. Não são algo que nós não podemos desenvolver. Parece que ficou somente para os personagens bíblicos ou mesmo para alguns servos na história o receberem tais designações, mas na verdade não o é. Nós hoje, como Jó, outros servos, personagens bíblicos e históricos, desenvolveram uma vida íntegra, reta, debaixo do temor e desviando-se do mal. É conveniente também a nós buscarmos tal alvo,
vivermos de forma extraordinária, não contentes com um padrão medíocre de vida cristã, não conformado, antes esforçando-nos por correspondermos com o padrão que o próprio Deus tem para nós. E esse é um padrão de excelência. Então, continuando olhando para o exemplo de Jó em sua vida extraordinária, deixe-me destacar algo que eu já afirmei na mensagem anterior, mas quero usar como uma ponte para a mensagem desta manhã. Jó é acusado de manter com Deus um relacionamento de caráter interesseiro. Quando Deus questiona Satanás, dizendo: você observou o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Qual é a contraproposta de Satanás para explicar esta atitude da parte de Jó? O Senhor tem cercado ele de bênçãos. Tire o que ele tem, toque o que o Senhor tem dado, no que o Senhor tem dado a ele, e verás se ele não blasfema na sua própria face. Satanás então acusa Jó, ou ele faz uma acusação provável. Ele lança diante do Senhor uma postura provável que Jó teria, caso Deus tirasse o que ele tinha. Então ele deixaria a sua integridade, deixaria a retidão, deixaria o seu temor, deixaria a sua prudência e passaria então a blasfemar de Deus. É a acusação provável que Satanás tem. E é incrível destacar a convicção que Satanás faz esta acusação. Ele tem certeza, pelas suas palavras, que Jó de fato negará toda a sua postura anteriormente observada pelo próprio Deus, em detrimento do que Deus fizer ao permitir que Satanás toque naquilo que ele tem. Irmãos, aqui nos convém uma pergunta que é aplicável. Por que nós honramos a Deus? Ou pelo menos queremos assim fazê-lo? Será que honramos ao Senhor por causa do que Ele pode nos dar? Ou até pelo que Ele já nos tem dado? Qual é a razão do nosso coração para honrarmos ao Senhor? Será que estamos olhando para a questão de saúde, para a questão de um emprego, para a questão de filhos, para a questão de um bem material, uma casa, um carro, algo desse tipo, como muitos hoje em dia têm feito? Como tem sido o conteúdo de algumas mensagens em determinadas igrejas, que levam as pessoas a reconhecerem a grandeza, bondade e ação do Senhor a partir do que Deus pode dar a essas vidas ou a essas pessoas. Tais pessoas não desenvolvem uma ideia básica de adorar ao Senhor por ser Ele quem é: soberano, criador, o nosso Salvador, Redentor. Não adoram ao Senhor por aquilo que obtiveram dele, e são levados a adorar por aquilo que ainda podem obter. Fique aí, espere a sua bênção, e então você vai poder adorar ao Senhor. Eu pergunto como nos portaríamos se fôssemos acometidos por uma enfermidade incurável. Qual seria o nosso procedimento se fôssemos diagnosticados como o pastor Jota foi? Segundo as suas próprias palavras, ele disse que foi informado pelo médico que tem poucos meses de vida. Qual seria a nossa reação? Como nos portaríamos caso perdêssemos todos os bens que possuímos? Como nos portaríamos se perdêssemos a posição que ocupamos e o status de vida social que nós temos? Será que podemos fazer a mesma declaração que Lutero faz no hino 323 do cantor cristão, Castelo Forte? Lutero declarou: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino. Podemos fazer essa declaração? Se temos de perder tesouros, bens, filhos, mulher, por nós Jesus está, e Ele vai nos dar o seu reino. Isto é visão celestial. Assim, uma pergunta propícia aqui é: como temos nos portado, por exemplo, diante da ausência de uma resposta que estamos esperando, que estamos desejando da parte do Senhor para uma necessidade nossa? Será que você, a meu exemplo, já considerou o seu relacionamento com Deus comprometido pela ausência de uma resposta que Ele
tem estabelecido? Já parou para questionar Deus? Por que, Senhor? Sendo tu soberano, se tu queres, tu podes todas as coisas. Podes mover as circunstâncias. Podes abrir portas, porque o Senhor abre portas e o Senhor fecha portas. Sendo o Senhor soberano, por que não me dás isso ou aquilo? Não me atendes sobre isso ou sobre aquilo? Irmãos, considerar o nosso relacionamento com Deus comprometido a partir de uma ausência de resposta da parte dele sobre o que estamos ansiando, não seria, de fato, corresponder com aquilo que Satanás está fazendo com Jó, acusando-o de um relacionamento interesseiro? Não seria isso? Deus atende ao desafio de Satanás e Satanás tem alta expectação quanto à queda de Jó. Lembre-se que ele parte de uma convicção: e verás se não blasfema na tua própria face. Então ele almeja ouvir dos lábios de Jó blasfêmias contra Deus. Ele almeja ver Jó reprovado e observa que este anseio enche o seu coração. Satanás tem alta expectação pela nossa queda. Satanás tem alta expectação para que nossas atitudes contrariem o que é a vontade do Senhor revelada em sua palavra. Satanás tem alta expectação em que em ocasiões que se constituem tentação, sejamos reprovados para que ele nos acuse diante do Senhor. Ele tem alta expectação por isso. E então ele ouve aquilo que ele tanto queria. Vá lá, só não toque nele. Você pode imaginar comigo o vibrar de Satanás ao receber esta anuência da parte do Senhor para que desça e toque naquilo que Jó tem? Então Deus permite que aquilo que ele possuía, e era fruto da própria dádiva do Senhor, seja tirado da vida de Jó. Satanás deixa a presença do Senhor e se dirige para Jó, a fim de impor-lhe a mais cruel, a mais terrível desventura que Jó jamais tinha enfrentado. Irmãos, ele se dirige a Jó com um forte anseio de voltar à presença do Senhor e dizer: o que foi que eu disse, Deus? O que foi que Jó fez? Eu sabia, eu não estava enganado. Veja agora o que Jó está afirmando a seu respeito. Primeiro, Satanás começa a tocar nos bens que ele possui. Os bois e jumentos foram roubados, os servos que cuidavam deles foram mortos, depois as ovelhas morreram queimadas juntamente com outros servos, depois os camelos foram roubados e também mortos os servos que deles cuidavam, e por último, e o mais terrível, Jó recebe a notícia que seus 10 filhos morreram de uma vez só. A casa onde eles estavam se confraternizando recebeu uma rajada de vento vindo da parte do deserto e derruba aquela casa sobre os 10 filhos de Jó. É como se Satanás fechasse o seu plano malévolo com chave de ouro. A morte dos 10 filhos de Jó era a sua cartada final. Jó certamente não resistiria, ele com certeza iria blasfemar contra Deus. E é aqui que entra uma atitude extraordinária da parte de Jó. Olhe comigo para o versículo 20. Jó 1, verso 20. Depois de receber todas essas notícias, inclusive a morte dos seus 10 filhos, o verso 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e fez o que, irmãos? E adorou. Jó se humilha. Irmãos, nós precisamos reconhecer que essa é uma atitude extraordinária. Ela foge do que seria comum. Adorar a Deus diante de tamanha desgraça não é para todos, é para servos extraordinários. E é isso que Jó é. O cristão comum ou o servo comum, ele se desespera, ele se revolta, ele questiona Deus pelo que está passando. Mas o cristão ou o servo extraordinário, ele entende que nada foge do controle da soberania do Senhor. E por isso, assim como Jó, o servo extraordinário
adora apesar dos mais ou das mais terríveis intempéries que eles possam enfrentar. O servo comum se revolta, o servo comum se desespera, o servo comum questiona Deus. O servo extraordinário adora apesar das mais terríveis intempéries que ele possa enfrentar. Observe que enquanto o primeiro informante ainda falava e deixava Jó com uma espécie de nó na garganta, o segundo informante o interrompe para anunciar outra desgraça. O que Satanás, nesta ocasião, certamente vibra e aumenta a sua expectativa. E então vem outro informante anunciando a próxima desgraça. Ele espera que Jó agora, enfim, desça da sua postura de integridade, de retidão, de temor e de desvio do que é mal, para blasfemar do Senhor. O que Jó faz é contrariar a expectativa de Satanás. Jó se prostra e adora. Observa a descrição que eu quero fazer a partir do versículo 20. É como Jó fica de pé, e quando ele fica de pé ouvindo aquelas notícias, Satanás está vibrando. Ele se alegra, talvez, tal como muitos se alegraram ontem ao ver o Brasil campeão. Ele vibra como comemorando um campeonato ganho. Agora Jó vai blasfemar. Eu sabia. E de repente ele olha para Jó, e o que ele vê? Jó não se levanta para blasfemar contra Deus, mas para rasgar as suas vestes, para lançar cinzas sobre a sua cabeça, que era uma expressão de contrição, uma expressão de humilhação. Ele se humilha e o que ele faz? Ele adora ao Senhor. Então, a essa altura, a expectativa de Satanás foi contrariada, ela foi frustrada ao adorar ao Senhor. Jó contrariou a expectativa de Satanás. Lançado ao chão, prostrado em humilhação, Jó declara: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Em outros termos, Jó está dizendo: eu nada tinha quando vim a este mundo, e também nada eu posso levar dele. E ele prossegue dizendo: o Senhor me deu, e ele mesmo tomou. Seja bendito o nome do Senhor. Tal convicção só surge no coração de um servo extraordinário. Tal percepção da circunstância é pertinente a um servo extraordinário. O Senhor deu e o Senhor mesmo o tomou, bendito, ou seja, magnificado, glorificado, exaltado, adorado, celebrado, louvado seja o nome do Senhor. Como pode alguém experimentar tamanha desventura e tecer elogio, que é o que realmente, literalmente significa essa palavra seja bendito? Como pode alguém diante de tamanha desventura expressar elogios da parte de Deus, ratificando sua bondade, ratificando sua soberania, ratificando sua grandeza? Só faz isso um servo extraordinário. Irmãos, a nossa adoração a Deus, ela deve ter a marca da incondicionalidade, isto é, ela não é submetida a uma circunstância. A adoração ao Senhor é supracircunstancial. Ela independe da condição ou circunstância que estejamos vivendo, ou mesmo venhamos a passar. Adoração a Deus, amados, é a única resposta correta da nossa parte diante de toda e qualquer situação. Não temos brecha para outra atitude, senão a adoração diante de toda e qualquer situação. Então a luta é grande, a situação está difícil, então você não consegue ter uma perspectiva de dias melhores, você não consegue ter esta visão, não consegue vislumbrar uma mudança de situação. Adore a Deus. É a única resposta plausível ao servo extraordinário. É adorar o Senhor. A nossa adoração em meio às adversidades se constitui o nosso reconhecimento de que de fato o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele reina. E como cantamos, precisamos viver. Tu és soberano sobre a terra,
sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Ele é Deus. Atenta para a convicção que brota dos lábios de Jó. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Jó entende que no exercício da soberania de Deus, ele havia dado a Jó tudo quanto tinha. E neste mesmo exercício da sua soberania, Deus havia tirado dele o que antes lhe havia dado. Deus é soberano e eu diria, essa é uma perspectiva fantástica. No exercício da soberania do Senhor, Ele me deu isto ou me deu aquilo. E no exercício da soberania dele, se não é por inconsequência minha, porque o que eu planto eu colho. E vimos, não foi o que Jó plantou. Então Jó tem convicção de sua integridade, retidão, temor e prudência. Por isso ele entende, se eu tenho vivido na presença do Senhor, e não tenho plantado isso que eu estou vivendo, eu só tenho uma resposta para dizer: o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, Ele é soberano. Jó sabe que tem vivido de forma íntegra, ele sabe que tem vivido em retidão, sabe que tem vivido em temor, sabe que tem vivido em prudência. Irmão, se nós andamos assim, nós ficamos tranquilos. Nós ficamos tranquilos diante de acusações infundadas. Ficamos tranquilos se estamos na presença do Senhor de forma íntegra, reta, em temor e em prudência. Nós estamos tranquilos e podemos descansar de que no exercício da soberania do Senhor, nada sobrevirá sobre nós, senão por permissividade da sua própria vontade. Ele é Deus. Amados, nesse aspecto, a resposta que Jó tinha para dizer é: Deus me deu, Deus o tomou, e só Ele pode fazer isso. E de fato, irmãos, somente Deus pode fazê-lo. A menos que demos lugar ao diabo, ele não tem autoridade para investir em nossas vidas e ser eficaz, e ser bem-sucedido. É interessante olharmos ainda para o destaque que Jó continua a dar sobre a perspectiva da vida que ele tem. Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Observe que esse raciocínio é profundo, ele é extraordinário. Sabe por quê? Porque, via de regra, nós supervalorizamos ou o que somos ou o que temos. E fazemos-lo de duas formas. Via de regra, nós supervalorizamos ou o que somos ou o que temos de duas formas. Número 1, nós não percebemos, mas agimos como que se o que temos fosse fruto unicamente do nosso esforço. É fruto da capacidade de esforço que nós empenhamos. Então, de alguma forma, estamos dizendo às pessoas: vejam a minha conquista, esta casa, este carro, este terreno, este comércio, este diploma, este status diante da sociedade. Vejam a minha capacidade. Irmãos, se temos em mente que o que temos ou somos é fruto unicamente da nossa conquista, nós desconsideramos a dádiva de Deus sobre nossas vidas e então supervalorizamos tais conquistas que, por vez, possuirão status de glória pessoal e não da graça derramada do Senhor sobre nossas vidas. O que temos e o que somos é fruto único da graça soberana de Deus sobre nós. Mesmo que o nosso esforço conte para isto, não fosse a ação soberana do Senhor, que em sua dádiva nos abençoa com saúde, nos abençoa com capacidade, para que dele seja a glória, nós não teríamos condições. O resultado, quando nós desconsideramos isso, é que essas coisas que conquistamos, ou a posição que nós ocupamos, ganha status de glória pessoal, não da graça do Senhor, e então, se Deus tira de nós o que temos, ou o que somos em termos de status, a nossa resposta será o desespero. Nós vamos nos revoltar e talvez, como era a expectativa de Satanás, nós iremos blasfemar de Deus, ou mesmo em alguma medida atribuir a ele
falta. Deus não foi bom comigo. Em segundo lugar, nós costumamos não perceber, mas agimos como que se o que temos aqui fôssemos levar para a eternidade. Nós temos o costume de superestimar o que nós possuímos, e eu digo, cuidado. Costumamos superestimar quem somos ou o que temos. Estejamos atentos para não estimarmos tanto algo, ao ponto de esse algo ganhar status de Deus e consumir as nossas afeições. E estabelecermos no nosso coração um altar para isso que superestimamos. E isso envolve não somente bens materiais, mas também pessoas. Pessoas são sobremodo importantes em nossas vidas. Eu até costumo dizer que tem algumas que são anjos de carne que Deus colocou em nossas vidas, mas pessoas não são Deus. Deus deve ser a nossa suprema fonte de satisfação e não pessoas. Deus é a nossa fonte suprema de prazer, de satisfação e não bens, não status, porque todas essas coisas possuem prazo de validade. De modo que, se estabelecemos bens ou pessoas como fonte suprema de satisfação, estamos em um lugar sobremodo escorregadio e com certeza vamos cair. Cuidado então com superestimar bênçãos, superestimar pessoas e desconsiderar a soberania de Deus. Há pessoas frustradas porque superestimaram bens ou pessoas e quando perderam isso, perderam também de vista o temor ao Senhor. Já viu pessoas afirmarem dizendo, eu acreditava em Deus, mas agora não acredito mais depois do que aconteceu com o meu filho, depois do que aconteceu com o meu irmão, depois do que aconteceu com meu pai, que era uma boa pessoa, e aconteceu isso, essa desgraça, um negócio desse, ou outras coisas. Tais pessoas não percebem que, ao dizerem isso, estão desconsiderando a soberania de Deus, ou seja, a liberdade que tem o Senhor para agir conforme o propósito da sua soberana vontade, para a sua própria glória, ainda que isto implique em prejuízo para nós. Se nós desconsiderarmos isso, irmãos, mesmo que de forma implícita, nós estaremos na defensiva daquilo que eu costumo denominar de imerecimento. Se nós desconsiderarmos a soberania de Deus, nos faremos como vítimas da soberania dele. E entraremos em um processo de uma autocomiseração, um processo do coitadismo, pobrezinho de mim, o mais miserável em sofrimento de todos os homens. Enveredaremos pelo sentimento do coração de Elias diante da perseguição de Jezabel. Senhor, todos os profetas se foram e só sobrou? Coitadinho de mim, Deus. E olhe lá que o Senhor só tem eu tenho até pena do Senhor se eu morrer. Quantos Deus tinha reservado? Quantos profetas Deus tinha reservado? 400 profetas estavam por Deus guardados. Para de se vitimizar, de se achar tão pobrezinho, tão coitadinho. Sentimento de autocomiseração. Isso não condiz com a postura de alguém que reconhece a soberania do Senhor. Irmãos, talvez você e eu não saibamos o quanto a teologia da prosperidade nos influencia. Talvez nós não contemplemos de forma tão clara, mas diante das desventuras que passamos, muitas vezes somos susceptíveis a observar o que estamos passando e dizer, cadê Deus? Como se Ele fosse obrigado a nos abençoar em toda e qualquer circunstância. Bem, não era assim que Jó entendia. Lembre-se, por exemplo, o que ele diz à sua esposa. Ele diz que naquele momento de desabafo, aquela esposa chega para ele observando o seu marido, raspando as cascas das feridas dos seus tumores, fora de casa, em cima de um monturo. Sua esposa chega diante dele e diz,
ainda conserva a tua integridade? Olha essa pergunta. Ainda conservas a tua integridade? Você ainda permanece pleno, honrando a Deus, apesar disso que você está enfrentando? E ela completa dizendo: amaldiçoe a Deus e morra. E Jó olha para sua esposa e diz: falas como qualquer doida mulher. Aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Irmãos, esta é uma visão extraordinária. Amaldiçoe esse Deus e morra, porque olha o que ele tem feito contigo. Não vês o estado que estás prostrado. Você perdeu os bens, perdeu o status social, perdeu 10 filhos, e agora você perdeu a saúde. Viver para quê? Cadê a bondade desse Deus? Morra, Jó, amaldiçoe Deus. E a resposta dele é fantástica. Você fala como qualquer doida. Aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. O que é isso? Conveniência. O que é bom? Opa, quero. Mas se tem alguma desventura, isso não. Eu quero somente os bens. Eu não posso aceitar algo que se constitua prejuízo da minha parte, mesmo que isso seja para a glória de Deus. E eu com a glória de Deus, eu quero o meu bem-estar. Nós queremos ser o centro das atenções. Queremos sempre ser beneficiados. Não aceitamos estar na periferia. Nós queremos sempre ser centrais. Jó não tem essa visão. Não se espante com o que eu vou falar, mas medite. Se por uma enfermidade eu perder a saúde para o resto da vida, quem disse que eu merecia a saúde? A saúde é graça de Deus, glória a Ele que me deu até hoje. E essa enfermidade que Deus me desse? Por exemplo, no meu caso, se Deus me impedisse de exercer o ministério pastoral, quem disse que eu merecia o ministério? O ministério é graça de Deus e glória a Ele pelo privilégio que me deu até hoje. E se eu perder a minha esposa, quem disse que eu a merecia? Minha esposa é graça de Deus. E se eu perder o meu filho, quem disse que eu mereço o meu filho? O meu filho é graça de Deus. Se Deus tomar para si minha esposa ou meu filho, Ele já tem me agraciado sobremaneira com a presença deles em minha vida até aqui. Cada dia que Ele acrescenta, é bondade dEle. O Senhor me deu. E no dia que Ele quiser o tomar, Ele o faça, ainda que isso implique em prejuízo e grande dor para a minha alma. Ele continuará sendo bom, sendo Deus, e eu bendirei o seu nome para a glória dEle. Em todas essas coisas, novamente, ainda que a dor seja elevada, Deus deve ser glorificado. Por quê? Porque Ele não nos trata consoante as nossas iniquidades. Na verdade, de Deus eu só mereço uma coisa, como você também: a condenação. Tudo quanto tenho recebido, ou você tem recebido, ou tudo quem somos, na verdade, é a bondade de Deus sobre nossas vidas. O direito que temos é de não ter direito algum. Assim, tanto depois de receber a terrível notícia da perda dos seus filhos, quanto depois de ser questionado por sua integridade diante da acusação que a sua esposa faz, o narrador destaca a mesma frase, dizendo: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu a Ele nenhuma falta. Deus é bom. Ele não foi displicente comigo. Não é maldade da parte de Deus para comigo. Deus não tem nenhuma falta no que Ele permitiu. É o reconhecimento que Jó está fazendo. É isso que está no versículo 22 do capítulo 1. No final do versículo. Amados, eu pergunto, será que eu e você temos sido tentados a atribuir alguma falta a Deus em decorrência de alguma desventura que temos experimentado até aqui?
Não faça isso. Não peque contra Deus. Afirme a soberania dele. Adore-o independentemente da circunstância. Dê prova de que você serve ao Senhor. Não por causa das dádivas que ele tem te dado ou pode te dar, mas por ser ele quem é, soberano, criador, grande Deus, que é digno de toda honra, toda glória da nossa parte. Então contraria a expectativa de Satanás. Mostre que és de fato íntegro. Mostre que és reto, que és temente, que se desvia do mal. E que a sua fé não é condicionada a circunstâncias favoráveis. Lá na frente, alguém vai poder dizer de você o que disseram de Jó. Em tudo isso, fulano, cicrano, não pecou contra Deus, nem lhe atribuiu falta alguma. Irmãos, a resposta de Jó a tudo que ele enfrentou é extraordinária. Mas essa resposta só é possível porque ele vivia de forma extraordinária. Vidas comuns produzem apenas atitudes comuns. Vidas extraordinárias produzem atitudes extraordinárias. Então, que resposta temos nós dado às lutas que temos passado? Ou que resposta daremos caso a luta chegue para enfrentarmos? Daremos uma resposta comum, munida de desespero, revolta e questionamento a Deus. Ou daremos uma resposta extraordinária, fundamentada no descanso, na soberania do nosso bom Senhor. Há um cântico que diz: a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta fechasse, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro por quem ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Glória, pois, seja ele eternamente. E amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo exemplo de uma vida extraordinária que contemplamos em Jó. Ajuda-nos, Pai Celestial. Ajuda-nos para que estes qualificativos também sejam a nós atribuídos. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de Deus, íntegros, retos, tementes e prudentes, desviando-nos do mal. Ó Deus, o Senhor continua sendo Deus, apesar das mais adversas circunstâncias que possamos enfrentar. Obrigado, Senhor, pela tua soberania. Obrigado, Senhor, porque em sua grandeza e bondade não levas em conta, Senhor, a nossa miserabilidade. Obrigado porque no final o Senhor nos aprova com a média que temos, porque a nossa aprovação é por meio de Cristo Jesus para sermos aceitos diante do Senhor. Entretanto, Senhor, imploramos, não permita vivermos em um modo medíocre neste mundo. Nós queremos viver o melhor para a sua glória, Senhor. Livra-nos da negligência, livra-nos da imprudência. Queremos, ó Deus, honrar e glorificar o teu nome a partir do privilégio da posição que ocupamos, servos do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.